Meu livro de folclore sumiu. Alguém grita do outro lado da sala. Foi o Saci. Saci? Acha mesmo que ele deixou o livro aqui e foi tomar chimarrão? E é assim, no meio da zoeira, que a gente começa. Você acha que conhece as histórias do nosso país? Segura essa curiosidade porque hoje eu vou te mostrar os segredos ocultos por trás das lendas que todo mundo já ouviu falar. Não é só criança assustada debaixo do cobertor. Tem história de cura, proteção ambiental, mistura de culturas e até pegadas que vieram lá da Grécia. Se inscreve e já deixa o like se curte folclore. Fica comigo porque vem coisa que a sua avó talvez não tenha contado. O que a gente chama de folclore não é um museu empoeirado. É um arquivo vivo. São narrativas que circulam de casa em casa, de roda em roda, que explicam o que não se entende, que consolidam regras, que protegem espaços e lembram quem a comunidade quer ser. No Brasil, esse arquivo se formou por um caldeirão de vozes, povos indígenas, tradições africanas trazidas pelos escravizados e narrativas europeias dos colonizadores. Esse choque e mistura, o que os estudiosos chamam de sincretismo cultural, moldou cada mito. Não é só um amontoado de histórias, é um mecanismo social. Há autores que estudaram isso a sério. Câmara Cascudo, por exemplo, organizou e analisou muitos desses relatos. E antes dele, figuras como Padre José de Anchieta registraram lendas que circularam entre moradores das primeiras vilas coloniais. Ou seja, quando a gente fala dessas narrativas, estamos lidando com séculos de convivência e adaptação. Vamos começar pelo personagem que domina as rodas de prosa e os desenhos, o Saci Pererê. Todo mundo imagina um menino de uma perna só, com gorro vermelho e cachimbo, que faz birra e esconde os objetos. E sim, essa é a versão mais famosa. Mas o segredo é outro. Várias tradições o associam a saberes sobre plantas e remédios. Em muitas comunidades rurais, o Saci não é só um travesso, é o guardião da mata que conhece ervas e segredos curativos. Câmara Cascudo já notou esse lado do Saci, registrando relatos onde as pessoas atribuem ao personagem o papel de protetor e detentor de curas. Em certas regiões, dizem que o Saci aparece como um teste. Quem respeita a mata ganha favores. Quem não, só encontra confusão. E tem a história da captura, aquela imagem do Saci preso em garrafa, que circula como metáfora. É folclore, não manual de instruções. Tentar forçar ou capturar qualquer animal ou criatura é perigoso e errado. A ideia ali era, historicamente, manter respeito pela natureza e disciplinar crianças e adultos quanto ao uso dos recursos. E tem mais. Nas fronteiras e vizinhanças do Brasil, o Saci muda de nome e de forma. Nas lendas guaranis, por exemplo, há figuras com traços parecidos. Entre comunidades afrodescendentes, a astúcia vira traço ligado à resistência. Em alguns relatos, as travessuras do Saci explicam pequenos infortúnios do cotidiano. Uma panela queimada, um trilho perdido. Mas a leitura que fica é sempre: respeite o espaço comum. Pequena dramatização. Imagina você saindo para apanhar ervas, tropeçando num redemoinho invisível. Não é só susto, é um lembrete para olhar onde pisa e pensar duas vezes antes de arrancar uma planta, sem saber se ela protege algo maior. Do Saci a gente pula para o Curupira, que é praticamente o fiscal da floresta. A origem é indígena, especialmente das línguas tupi-guarani. O Curupira aparece com os pés virados para trás e cabelo de fogo. Um truque narrativo. Se você tentar seguir os rastros para caçar ou explorar, vai se perder, porque os pegadores parecerão caminhar em outra direção. Esse detalhe funciona como um aviso prático. Invasores da mata não vão achar facilidade. Mas há um segredo menos divulgado. Em várias tradições, o Curupira recebe oferendas. Sim, algumas comunidades faziam pequenos rituais de respeito à entidade que guarda o bosque. E isso não é superstição vazia. É uma técnica social para conservar áreas, como se a própria cultura impusesse regras de uso. Ao longo do tempo, com o contato entre povos, a figura do Curupira também ganhou camadas. Relatos de protetor, de espírito vingador, de aviso. A leitura ambiental é muito atual. As lendas transformaram-se em argumentos culturais para impedir desmatamento e caça predatória. Não é só mito, é proteção codificada em narrativa. Agora segura a respiração porque vem a Cuca, o bicho-papão raiz do nosso imaginário infantil. Ela aparece como uma bruxa ou criatura que leva crianças desobedientes, versão bem conhecida graças a Monteiro Lobato. Mas a origem é mais antiga e europeia. A cuca tem parentes na Península Ibérica, em palavras como coca ou cuca,
ligadas a figuras monstruosas e mesmo a dragões em algumas versões antigas. Esse traço europeu foi incorporado e remodelado no Brasil, ganhando formas diferentes como o jacaré com cara de bruxa em regiões pantanosas. A função social da cuca era simples e, em certa medida, eficaz: dar um jeito de disciplinar crianças numa época em que não havia escola e nem televisão. Contar que a cuca aparece atrasava corridas noturnas, moderava comportamentos arriscados e mantinha filhos perto de casa. Não é legal usar medo para controlar, claro, mas do ponto de vista antropológico, a lenda ocupava um papel funcional na organização cotidiana. A mula sem cabeça é outra lenda que rende debate. A imagem é aterradora: uma mula que solta fogo pelo pescoço no lugar da cabeça. Essa figura tem raízes na Península Ibérica e foi adaptada ao contexto colonial brasileiro. Uma parte delicada dessa história é que ela foi usada historicamente como instrumento de controle moral. Havia versões que associavam a transformação a pecados ou transgressões sociais, servindo como uma advertência sobre comportamentos considerados inaceitáveis. Sem entrar em detalhes sensíveis, é preciso dizer que essas narrativas muitas vezes refletem normas religiosas e morais da época colonial e foram usadas para manter ordem social. É uma lenda marcada por julgamentos e medo, e isso precisa ser visto com cautela. Hoje, perceber essa função social nos ajuda a entender como comunidades moldavam comportamentos e puniam, por meio do imaginário, aquilo que as leis e os tribunais talvez não alcançassem. E o lobisomem? Aqui a viagem é transcontinental. A figura do homem que se transforma em lobo tem ecos lá na Grécia Antiga, na história de Licaon, que virou referência para o termo licantropia. Essa ideia chegou à Europa medieval em várias formas e depois foi trazida ao Novo Mundo. No Brasil, a lenda se adaptou. Em algumas regiões, fala-se de transformação por mordida, noutras por pacto, noutras ainda, pelo fato de ser o 8º filho homem, com todos os cuidados e rituais que isso exigia. Há também crendices que dizem que o batismo ou certos rituais evitavam a transformação. Tudo isso fala sobre o medo do diferente, da marginalidade e da violência. Nas comunidades rurais, a figura do lobisomem foi, muitas vezes, utilizada para explicar o inexplicável: animais mutilados, ruídos noturnos, desaparecimentos. O repertório de soluções míticas inclui métodos fantásticos como balas de prata ou rituais, que fazem parte do imaginário e não da ciência. Importante repetir: são elementos simbólicos, não é orientação para a ação. Ao longo do país, cada lenda toma formas e nomes diversos. Em alguns cantos do Nordeste, a mula sem cabeça encontra versões que enfatizam o fogo. Nas fronteiras com países do Sul, o saci pode ganhar companheiros com nomes guarani. O curupira às vezes se confunde com protetores locais de nascentes e rochedos. Isso mostra que o folclore é móvel. As histórias viajam com pessoas, se ajustam ao terreno, ao clima, às práticas locais e às necessidades sociais. O resultado é um mosaico, um mesmo personagem, 1000 jeitos de contá-lo. E agora os segredos reunidos, porque é aqui que entra o revelados do título. Primeiro segredo: muitas dessas figuras não são só contos para dar susto. Elas carregam funções práticas. O saci como guardião do conhecimento sobre plantas, o curupira como regulador do uso da mata, a cuca como dispositivo de disciplina familiar, a mula e o lobisomem como mecanismos simbólicos de controle de normas sociais e explicação do desconhecido. Segundo segredo: as histórias mostraram um intenso sincretismo. Um pé no Tupi, outro na África, um toque da Península Ibérica, e pronto. Nasce uma narrativa nova que fala a realidade local. Terceiro segredo: o folclore funcionou como um código de convivência. Não havia fiscalização ambiental moderna, mas havia contos que ensinaram respeito às matas. Não havia escolas nem psicólogos infantis, mas havia lendas que ajudavam a moldar comportamentos. Quarto segredo: muitas versões pouco conhecidas revelam sabedoria tradicional que hoje interessa para áreas como etnobotânica e conservação. Ou seja, por trás do bicho-papão e da travessura, há conhecimento prático que vale ser resgatado. Tudo isso não quer dizer que as lendas são verdades científicas. Quer dizer que elas são verdadeiras como documentos culturais. Quando Câmara Cascudo anotou essas histórias, ele não estava escrevendo sobre monstros reais. Estava observando como as pessoas se relacionavam com o mundo. E quando o padre José de Anchieta deixou registros, ele capturou um momento em que culturas se encontravam e ainda tentavam se entender.
Mas se tem uma coisa que o folclore faz, é nos colocar frente a frente com o que a gente valoriza. Essas narrativas guardam medos e esperanças. Elas protegem. Elas alertam. Elas divertem. E às vezes, elas ensinam a cuidar. Hoje, quando a gente lê essas histórias com olhos contemporâneos, dá para tirar lições: respeito à natureza, valorização do conhecimento local, crítica a punições morais desmedidas e até a possibilidade de resgatar saberes úteis contra problemas atuais, como a perda de biodiversidade. E tem mais uma camada: o humor que ronda essas histórias. Se você escuta uma boa versão do Saci sendo malandro, ou imagina o Curupira trocando os caminhos de caçadores, é impossível não rir. Essa leveza ajudou as histórias a atravessarem gerações. O folclore adapta medo em riso, e o riso torna possível a transmissão. Antes de fechar, um aviso prático: as lendas podem ser tentadoras, e certos trechos, como capturar espíritos ou reproduzir rituais, aparecem em narrativas como metáfora. Não tente reproduzir práticas que envolvam capturar animais ou fazer rituais potencialmente perigosos. Essas são histórias que funcionam no plano simbólico. A vida real exige respeito e ciência. Então me conta, qual desses segredos mais te surpreendeu? Foi saber do Saci curandeiro? Ou imaginar o Curupira como um guardião que recebia oferendas? Ou talvez a trajetória ibérica da cuca e da mula sem cabeça? Comenta aqui embaixo. Quero saber a tua versão favorita. Se achou legal, compartilha com alguém que precisa conhecer esses segredos do nosso folclore. E se quiser se aprofundar, o acervo de Câmara Cascudo é um excelente ponto de partida. Pesquisas que evocam registros históricos são uma boa referência para entender onde cada peça desse quebra-cabeça se encaixa. A cultura popular é um tesouro vivo. Guardar e contar essas histórias é um jeito de cuidar do que somos. Então fecha aí com a gente, divide, comenta e volta sempre. Tem muito mais folclore por aí. Até a próxima, e fica de olho no redemoinho. Talvez o Saci só tenha escondido o livro para você procurar com carinho.